Desde que comecei a treinar costas, eu percebi uma coisa incômoda, quase uma provocação dos deuses. Não importa quanto peso você coloque na máquina, se você comete esse erro, sua largura simplesmente não aparece. É como tentar abrir as asas enquanto uma hidra puxa você para baixo, repetindo o mesmo padrão que destrói a asa dorsal de milhares de pessoas todos os dias. A verdade é que muita gente acha que está treinando dorsal, mas está só alimentando músculos que já são fortes, deixando a largura das costas presa atrás de um portão que nunca se abre. E o mais louco, esse erro é tão comum que quase virou tradição, tipo carregar uma maldição que Hades colocou nos treinos de puxada. Só que, quando você entende o que realmente está acontecendo, quando percebe o detalhe que sabota a sua V-shape sem você notar, tudo muda. A sensação muda, o treino muda, as costas mudam. E é exatamente isso que você está prestes a descobrir agora. Sem promessas mágicas, sem atalhos, só a verdade que ninguém te contou. Eu preciso te contar uma coisa que poucos percebem. Existe um erro nos treinos de dorsal tão sorrateiro que parece obra de Hermes em plena travessura. Esse erro destrói a sua largura das costas sem fazer barulho. E o pior é que você provavelmente comete ele toda semana. Você treina pesado, aumenta a carga, faz remada, faz puxada. E a asa dorsal continua tímida, quase encolhida. Parece até que o corpo te sabota por esporte. E no fundo, é exatamente isso que está acontecendo. Quando você menos percebe, o bíceps e o trapézio assumem o comando como dois generais metidos querendo tomar o trono da dorsal. E você acredita que está construindo aquele V-shape épico, digno de um guerreiro espartano, mas só está reforçando o que já é forte. É quase uma maldição digna de Hades. Você puxa mais peso e cresce menos. E isso acontece justamente nos exercícios mais importantes: remadas, puxadas, barra, onde tudo deveria trabalhar a favor da hipertrofia das costas, mas não trabalha. E sabe o mais traiçoeiro? Esse erro dá a sensação de progresso. A carga sobe, o espelho engana, o ego celebra, e a dorsal dorme igual guardião cansado. É como tentar mover o mar com um balde furado. Esforço enorme, resultado nenhum. Sem perceber, você treina com intenção errada, trajetória errada e comando errado. E enquanto isso, a sua largura das costas fica presa atrás de um portão que você ainda não percebeu como abrir. Eu sempre digo que, se você prestar atenção nos sinais, o corpo fala mais claro que qualquer oráculo. Quando o antebraço queima antes de tudo, quando o trapézio faz força demais e quando a dorsal larga parece uma estátua de mármore, parada, muda, impassível. É aí que você percebe que está puxando com o braço, não com as costas. Você tenta construir costas em V, mas quem cresce é o bíceps. É como pedir para Hércules levantar a montanha e ele chamar o mensageiro Hermes no lugar. Eu aprendi que o braço movimenta, mas quem manda é a dorsal. E se isso inverter, tudo desanda. Quando você puxa pela mão, a força se perde como se estivesse remando no barquinho de Caronte com um remo rachado. O movimento até parece certo, mas a intenção está torta, desalinhada com a mecânica do seu corpo. E é exatamente por isso que a largura das costas não responde. A dorsal simplesmente não recebeu o comando. Ela não está fraca, ela está excluída. A melhor forma de descobrir isso é com um teste simples. Eu peço para você puxar guiando pela mão, e o braço domina como um Aquiles vaidoso. Depois faço você puxar guiando pelo cotovelo. E, de repente, a dorsal desperta como se Atena tivesse tocado o músculo com claridade divina. Essa mudança transforma o movimento, muda a sensação e abre uma porta para a verdadeira ativação de dorsal. E quando essa porta abre, o próximo ajuste se torna praticamente inevitável. Eu sempre digo que, quando você entende a posição certa da escápula, é como se as asas literalmente se abrissem. O truque é simples, quase indigno de ser chamado de segredo. Depressão, baixar e uma adução leve, fechar. Quando faço isso, sinto a dorsal acordar como um titã que finalmente lembra do próprio poder. Não é força bruta, é alinhamento. E quando esse alinhamento entra no jogo, a sensação de asa dorsal muda na hora, como se o corpo tivesse recebido um recado direto de Atena. Eu percebi que, quando a escápula está alta ou solta, a força nunca chega onde deveria. Ela se perde pelo caminho, como um herói distraído no labirinto de Creta.
Mas, quando eu abaixo e estabilizo, a largura das costas começa a responder com uma naturalidade quase poética. A dorsal trabalha 2 vezes mais com metade do esforço. É como trocar uma tocha fraca pela luz do próprio Apolo. Tudo fica claro. E essa clareza muda completamente a profundidade do treino de dorsais. Muitas vezes, antes de começar qualquer série, eu faço aquele teste rápido. Baixo a escápula, fecho levemente e sinto a dorsal encostar na minha consciência. A famosa conexão mente-músculo-costas. Só esse ajuste já transforma cada puxada em algo mais cirúrgico, mais intencional, mais eficiente. A escápula vira o leme da embarcação, e a dorsal passa a comandar o movimento como uma deusa que retoma seu templo. E quando isso acontece, a execução correta começa a se revelar sozinha. Eu percebi que quando a execução entra nos trilhos certos, a dorsal trabalha com uma potência quase titânica. O primeiro ponto é simples. A linha de puxada tem que vir na direção do umbigo ou abdômen, não no peito. Quando eu descobri isso, foi como encontrar a porta secreta atrás de uma coluna do Partenon. A força finalmente passou a seguir o caminho natural da asa dorsal, e não mais o atalho errado para o bíceps. Essa mudança sozinha já transformou meu treino de costas em outro ritual. O segundo ponto é o cotovelo. Ele precisa apontar para baixo, nunca para trás. Quando o cotovelo vai para trás, parece até que o trapézio levanta a mão e diz: "Deixa comigo", roubando a cena igual semideus exibido. Mas quando eu mantenho o cotovelo descendo, sinto a dorsal puxar como um arco firme de Ártemis. A tração se alonga, aprofunda, entra onde deve. E é justamente essa trajetória verticalizada que começa a abrir a largura das costas de verdade, sem truques, sem atalhos. E por último, mas tão importante quanto, é manter o tronco estável, sem balançar como se estivesse num navio de Poseidon. Quando o corpo chacoalha, a força se dispersa, a intenção se perde e a dorsal vira apenas figurante. Mas quando eu me mantenho firme, alinhado, respirando com propósito, cada repetição parece um golpe preciso de guerra. O movimento fica limpo, cirúrgico, pesado onde deve ser pesado. E quando essa execução se solidifica, o protocolo que corrige tudo em apenas 7 dias começa a fazer ainda mais sentido. Eu criei um protocolo que funciona quase como um rito de passagem. Simples, direto e impossível de ignorar. Começo sempre com uma pré-ativação, porque sem ela a dorsal acorda tarde demais. Pode ser um pullover leve ou uma remada bem suave, só para ativar o músculo como quem desperta um guardião adormecido no templo de Atena. Em menos de 2 minutos, a mente já encontra a dorsal. E essa ativação muda completamente o que vem depois, como se o corpo finalmente entendesse a missão. Depois vem o exercício principal. E aqui eu gosto de algo bruto, ancestral, quase ritualístico. Remada curvada ou remada baixa, focando exclusivamente no caminho do cotovelo. Eu trato cada repetição como se estivesse desenhando a própria asa dorsal, com aquela sensação profunda que não engana. Nada de pressa, nada de roubo, nada de torso balançando. É técnica afiada como a lâmina de Hefesto. Nesse momento, a dorsal trabalha com uma autoridade que você sente até no respirar. E para finalizar, eu uso a puxada com pausa de 1 segundo na contração. Uma tortura divina que Atena aprovaria pessoalmente. Essa pausa ensina a dorsal a assumir o controle, fixa a trajetória correta e sela a conexão mente-músculo-costas de um jeito quase espiritual. Depois disso, basta repetir o protocolo por 7 dias seguidos e observar o corpo reagir. Não é milagre, é biomecânica, intenção e disciplina. E quando você percebe, a largura começa a abrir como asas prontas para o voo. No fim das contas, eu sempre pergunto: de que adianta buscar costas largas se você não controla o próprio movimento? Hércules não virou Hércules levantando peso errado. Ele virou Hércules entendendo o corpo como um templo dórico, alinhado peça por peça. E é exatamente isso que você precisa fazer daqui para frente. Transformar cada repetição numa escolha consciente, quase um ritual. Será que você realmente sente sua dorsal trabalhando? Será que sua asa dorsal responde, ou você segue alimentando o erro que trava sua largura? A resposta não está nos pesos, está na intenção. E, se você aplicar tudo o que viu aqui, seu corpo vai contar essa história melhor do que eu. Então já sabe, se quer evoluir de verdade, continue comigo nessa jornada.
Ative as notificações, se inscreva e volte para cada novo capítulo dessa epopeia da hipertrofia. Porque o herói não nasce pronto, ele nasce quando decide treinar certo. E você já decidiu?